A maioria dos pacientes que me procuram para um atendimento presencial ou para o atendimento online relatam ter um diagnóstico de hérnia de disco, seja ela uma hérnia cervical, uma hérnia lombar e muito raramente uma hérnia torácica. O mais comum é hérnia cervical e hérnia lombar. E na maioria das vezes essas pessoas vêm com uma série de informações que foram passadas para elas por outros profissionais. Elas já passaram por vários profissionais, a maioria das vezes, já fizeram vários exames, principalmente ressonância magnética, tomaram vários medicamentos e ainda continuam com o problema, buscando ajuda para resolver, ou seja, dor, formigamento, dormência, fraqueza, incapacidade que ela tem no dia a dia de fazer as coisas que ela gostaria de fazer. Se você tem esse diagnóstico de hérnia de disco, seja cervical ou lombar, fica comigo até o final desse vídeo que eu quero te mostrar algumas coisas que quase ninguém te fala. Pra gente começar, já deixa aí o seu curtir no vídeo, compartilhe com mais pessoas que você sabe que tenha um diagnóstico de hérnia de disco e se inscreva no canal. Muita gente assiste os vídeos aqui e não se inscreve no canal. Quando você se inscreve no canal, deixa o curtir e ativa as notificações, você me ajuda muito aqui no YouTube e fortalece cada vez mais essa corrente do bem para a gente continuar produzindo conteúdos de qualidade para vocês. Bom, vamos direto ao ponto aqui. Hérnia de disco cervical e hérnia de disco lombar. O que você tem que saber? Eu vou te contar algumas coisas agora que raramente algum profissional vai te contar. Primeiro, você tem que saber diferenciar se você tem uma hérnia de disco verdadeira ou se você tem uma hérnia de disco falsa. E talvez você já tenha visto algum vídeo meu por aí falando sobre essa questão de hérnia verdadeira, hérnia falsa, ou se você já viu de outro profissional falando, é importante você prestar bem atenção nisso. Porque o que acontece? Muita gente tem o diagnóstico de hérnia de disco porque apareceu lá na ressonância magnética da pessoa. Porém, quando a pessoa vem para o consultório e a gente avalia os testes clínicos de hérnia de disco dela, dão todos negativos. Então a gente não pode dizer que a dor que a pessoa sente é devido àquela hérnia que está lá no exame. Muitas pessoas, mais de 90% das pessoas que têm hérnia de disco, elas são assintomáticas, ou seja, não sentem dor. Então muito provavelmente você já tinha uma hérnia de disco antes, e aí coincidiu de aparecer uma dor e você foi fazer o exame e identificou que tinha uma hérnia de disco lá. Uma coisa não é causa da outra, não necessariamente. Algumas vezes sim, outras vezes não. Então é importante você saber diferenciar isso. Primeiro eu vou explicar para vocês aqui quais são os sintomas clássicos de uma hérnia de disco cervical e depois da lombar. Para você saber que você tem uma hérnia verdadeira, você vai ter que sentir os seguintes sintomas. Primeiro, a sua dor ela é mais forte do cotovelo para baixo. Então, a pessoa com uma hérnia cervical, apesar do problema ser cá em cima, a dor é mais forte nessa região do antebraço. Outra coisa, a pessoa vai sentir formigamento ou dormência ou então fraqueza na mão. Então, quando você pede a pessoa para apertar a mão, aquela mão ali do lado que ela está sentindo dor, ela tem fraqueza. Às vezes também a pessoa relata que ela deixou alguma coisa cair, já não está conseguindo segurar muitas coisas, então existe uma fraqueza ali daquele lado onde ela sente dor. Uma outra característica também é a dificuldade de rodar o pescoço para o lado da dor. Então digamos que a minha dor é referida aqui no meu braço esquerdo, então normalmente eu vou ter uma dificuldade de rodar o pescoço para esse lado. Eu vou para um lado normal e o outro lado ele vai travar antes e vai gerar uma dor que vai descer para o meu braço e às vezes aqui na região do antebraço vai ficar mais forte a dor que eu já estava sentindo. Então essa é uma característica também. Tem outro teste que é legal você fazer que ajuda a identificar a possibilidade da sua hérnia ser verdadeira ou não, que é o teste de tensão neural. Você simplesmente põe o braço para frente, leva o braço lá atrás, sem olhar, o máximo que conseguir. Um braço eu não sinto nada. E aí digamos que eu tenho uma hérnia aqui do lado esquerdo. Esse braço não vai conseguir ir lá atrás igual o outro. Ele vai parar no meio do caminho e eu vou sentir uma dor muito forte. Eu vou dizer que não consigo ir. Então essa é uma observação que você vai fazer. Se quando você faz esse teste, põe os dois braços para frente assim, leva um lá atrás. Primeiro o bom, você não sente dor. Vê até onde ele vai, o que você sente. Depois você leva o outro. O outro tem que ir igual e você tem que sentir a mesma sensação, né? Pode ter uma sensação que está esticando, algo desse tipo. Mas não um braço ir e o outro não ir. E esse que não vai ainda gerar uma dor muito forte. Então você tem que prestar atenção nessas coisas
Se acontecer isso, tem uma grande chance aí de você ter uma hérnia de disco cervical. De fato, né? Mesmo que você já tenha visto no seu exame, se tudo isso que eu falei não acontece com você, então significa que a hérnia está só no seu exame. Ela não tem uma correlação clínica com aquilo que você sente. A sua dor tem outros motivos que precisam de ser investigados. E não através de exame de imagem, né? Mas através do exame clínico, porque o exame de imagem já mostrou que você tem aquilo lá. E quais as características da hérnia de disco lombar? Na lombar, a pessoa vai relatar uma dor mais forte na panturrilha, então a dor vai ter uma tendência de incomodar mais a pessoa na região da panturrilha. Às vezes a pessoa diz que nem sente lombar, às vezes ela sentiu no passado, mas atualmente ela sente na panturrilha. Também vai relatar uma certa fraqueza na perna, pode relatar fraqueza na perna, pode relatar dormência ou formigamento nos pés, ou na perna, ou na região lombar. E uma outra característica também é que ela é uma dor em choque. Normalmente a pessoa relata ser uma dor em choque, tanto a da cervical quanto a da lombar. Então, se você tem essas características e o seu exame de imagem disse que você tem uma hérnia de disco, então as chances são que de fato é ela que está causando todo o seu problema. Agora, se tem no exame de imagem e você não tem essas características que eu acabei de citar, então chances são que a hérnia que apareceu no seu exame não tem uma ligação direta com a dor que você está sentindo, beleza? E pensando em tratamento aí, qual é o caminho que as pessoas fazem e o que elas acabam não fazendo e que seria o caminho mais curto e mais rápido para ela resolver esse problema. As pessoas naturalmente primeiro vão ao médico ortopedista, é o mais comum de acontecer, né? Isso quando elas não vão no posto de saúde antes, né? Vai tomar alguma injeção, tomar algum remédio ali na UPA, alguma coisa assim. Mas o mais comum é que ela vai ser orientada a buscar um médico ortopedista. Esse médico vai pedir um exame de imagem, ela vai fazer lá ressonância, ultrassonografia, alguma coisa desse tipo, e aí vai identificar uma hérnia de disco, né? Caso tenha de fato, ele vai passar alguns medicamentos, talvez vai pedir 10 sessões de fisioterapia. E aí ela vai tomar os medicamentos, fazer as 10 sessões de fisioterapia ou não, vai voltar no médico, levar o exame, fazer lá o retorno, e ele pode ser que ele troque o medicamento se não estiver dando efeito e fica nessa. Remédio, fisioterapia de convênio ou fisioterapia do SUS, exame de imagem, e aí volta no médico, e aí desagrada do médico, vai buscar o outro médico e fica rodando de médico em médico, tomando remédios e mais remédios, fazendo vários exames muitas vezes e não chega a lugar nenhum, a dor continua ali, a incapacidade continua ali na vida da pessoa. Esse é o caminho que eu escuto aí da maioria dos pacientes que chegam para mim dizendo ter esse problema de hérnia de disco. E se eles estão vindo até mim, né, em busca de um possível tratamento para resolver esse problema que não está sendo resolvido, é porque esse caminho que ele estava seguindo ali não foi o ideal para ele. Algumas pessoas podem melhorar? Podem, mas o problema vai tender a voltar lá na frente, isso aí não tem dúvida. Agora, o que você tem que entender? Qual o melhor tratamento para hérnia de disco hoje que a maioria das pessoas não sabe e não faz? Antes disso tudo, primeiro, identificou lá que você tem o seu problema, né? Fez o exame, não teve jeito, foi no médico, que é muito difícil você não seguir esse caminho. Primeiro, não se apavorar com esse diagnóstico. Entenda que hérnia de disco é uma coisa muito comum de acontecer. Pessoas com hérnia de disco não necessariamente têm dor, certo? A maioria das pessoas tem hérnia de disco e não tem dor. E aí, você pode sim, num momento de crise, tomar algum medicamento que vai te ajudar ali naqueles primeiros dias, primeiros 7, 10, no máximo 15 dias ali com algum medicamento. Mas depois você vai precisar, para resolver o seu problema, de um fisioterapeuta musculoesquelético, um fisioterapeuta especialista em coluna. Não tem como você resolver o problema de hérnia de disco sem um fisioterapeuta do seu lado. Você precisa de um fisioterapeuta especialista. Agora, gente, não adianta ficar fazendo fisioterapia de convênio, fisioterapia de choquinho, de calor, de ultrassom, de laser. Isso não vai adiantar para o seu problema. Você precisa de exercícios específicos direcionados para o seu caso, de uma sequência de passo a passo de várias graduações de movimentos que a gente vai seguindo para resolver esse problema. Ficar tomando apenas remédio não vai resolver o seu problema. Então, todos os dias eu recebo pessoas aqui com hérnia de disco e mostro para elas um novo caminho de tratamento que ela nunca experimentou antes. E aí, quando vocês fazem uma pesquisa aí do meu nome nas redes sociais, né, no Google, no YouTube, no Instagram, vocês vão ver uma série de depoimentos de pessoas com hérnia de disco que muitas vezes iam ser encaminhadas para cirurgia, mas resolveram tentar uma nova possibilidade. Agora, pode ser que vocês perguntem assim, meu Felipe, mas em relação à cirurgia, né? Não tem caso de hérnia de disco que vai resolver só com cirurgia, como é que faz? De fato, existem casos de hérnia de disco que vai sim resolver só com a cirurgia, porém é 3% dos casos.
a grande maioria não vai precisar de cirurgia. Existe uma pequena minoria que vai chegar para mim e eu vou encaminhar ela para o neurocirurgião porque já não dá para fazer mais nada. Mas graças a Deus é a minoria dos casos. A maioria dá para a gente resolver com tratamento conservador, com fisioterapia especializada. Não me venha com fisioterapia de convênio, fisioterapia de SUS, essas coisas aí não vai te ajudar, beleza? E aí eu sei também que é difícil para muitas pessoas que assistem os vídeos, vão dizer assim, eu não tenho condição, é caro. De fato não tem como a gente dizer que é fácil você encontrar um bom profissional, que é barato. Na maioria das vezes, quando você encontra um bom fisioterapeuta que vai saber resolver o seu problema, você que vai ter que fazer um investimento ali. Um plano de tratamento de hérnia de disco vai durar de 3 meses a 1 ano de tratamento. Então é um investimento que você vai precisar de fazer. Lógico, se você quer resolver esse problema de uma vez por todas. Agora ficar paliativamente resolvendo, melhorando e volta, e vai lá e volta, porque aí tem essas opções também. É uma escolha de cada um. Bom, queria trazer essas informações aqui para vocês, informações verdadeiras sobre hérnia de disco. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha trazido para você aí alguma visão diferente sobre o seu problema que possa te ajudar de alguma maneira. Se você quiser me ajuda para resolver esse problema de hérnia de disco que tanto te incomoda, entre em contato aqui no nosso site ou lá no meu Instagram, envie um WhatsApp para a gente que eu tenho certeza que eu posso te ajudar, seja através da consulta online, seja através da consulta presencial. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.